depois desse nível de manipulação, se a gente não toma conta disso, a gente começa a ir para um nível de acusação. A gente vai para um nível de agressividade maior. Nós começamos a acusar o outro de determinadas coisas. Nós começamos a ter pensamentos obsessivos com relação ao outro. Ou nós vamos para o lugar de sermos acusados. A gente vai para o lugar que acusa, ou a gente vai para o lugar de sermos acusados. E aqui é muito importante ter em mente de que a acusação, ela não é ao nível individual. A acusação, ela não acontece de um para um. A acusação, ela chega num nível porque existe um peso dos dois sistemas. Existe uma demanda de um conflito que vem a nível transgeracional dos dois sistemas. Então, quando dentro da relação de casal, um acusa o outro, tem um acusador e tem um acusado, que não precisa ser só pelo marido, pode ser pelos filhos, pode ser pelo sogro, pode ser pela sogra, pode ser pelo... Entende? Quando existe essa dinâmica, o acusador e o acusado, isso não é de um para um. Isso vem como dois sistemas que têm um conflito transgeracional que precisa ser solucionado. Vocês conseguem observar essa dinâmica de acusação? Vocês também estão ou percebem essa dinâmica de acusação acontecer? Então, a gente já vai fazer um exercício para isso, tá? Não é de um para um. Existe algo do passado que é transgeracional, que é dos dois sistemas, que precisa ser resolvido, que precisa ser solucionado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma representação para o acusador e uma representação para o acusado. Vocês vão saber de quem se trata, do que se trata. Uma repetição para o acusador e uma representação para o acusador e uma representação para o acusado. E fiquem de frente para essas duas representações. Vocês ficam de frente para uma representação do acusador e do acusado. Agora vão para esse campo e sintam esse campo. Sintam o campo de um e depois sintam o campo de outro. Percebam, tomem consciência do campo de um e tomem consciência do campo do outro. Me deem um sinalzinho quando vocês fizeram isso. Quando vocês perceberam os dois campos, vocês vão colocar uma representação para um campo atrás de cada um desses dois campos. Então, vai ter uma representação agora atrás do acusador, que vai ser do sistema do acusador, e tem uma representação atrás do acusado, que vai ser o sistema do acusado. E agora se permitam ir para esse campo que está atrás. E vocês vão, nesses campos, se surpreender ao dar-se conta que o sistema do acusador é um sistema de vítimas e o sistema do acusado é um sistema de perpetradores. Exatamente ao contrário do que no presente essas pessoas demonstram. Me deem um ok se vocês estão acompanhando o exercício, porque eu não vejo vocês. Isso. Então, no momento que vocês perceberem isso, vocês vão para o lugar de vocês, de frente para esses sistemas, e vocês vão dizer
Não há nada mais para pagar. Tudo já terminou. Se vocês são parte dos acusados, vocês podem dizer para esse agressor, para esse acusador: agora eu me dou conta dos danos que os meus ancestrais fizeram aos seus ancestrais. Tudo já foi compensado. Tudo já terminou. Isso já é passado. Não fica nada por pagar. Não há nada que vingar. Não fica nada por pagar. Não há mais nada que vingar. E vocês podem perceber como esses campos ficam agora. Como eles se transmutam a partir de agora. Se fizer falta, vocês podem repetir essas frases. Não fica nada por pagar. Não há nada que vingar. Tudo já terminou. Percebam se esses campos mudam, como fica internamente vocês também, que mobiliza internamente. E vocês podem se sentar. Se quiserem, podem abrir o microfone só para comentar se vocês perceberam. Para mim, o que foi mais intenso foi entrar em contato com o campo das vítimas atrás do acusador. Foi mesmo muito forte e fiquei com frio e ainda tenho esse frio. Não vou dizer que não estou bem, mas foi o campo mais forte que eu senti, foi esse. E quando você foi falando, não há nada mais a pagar, tudo já terminou. Eu senti-me bem a dizer isso, senti-me a pôr as coisas em ordem. No entanto, eu estou com frio. Eu senti-me bem a dizer isso, mas há um desconforto em mim, como se talvez entrasse em contato com essa dor. Isso, então o que é importante fazer quando a gente entra em contato com a dor das vítimas? Agradecer. Porque é graças ao destino dessas vítimas que pode haver um movimento de melhoria também. Tanto acusadores e vítimas, mas essas vítimas levam um movimento de compensação. Então, eu agradeço e respeito. Eu agradeço e respeito esse destino. Eu agradeço e respeito esse destino. Vê se muda internamente alguma coisa, Lourdes, quando você agora fecha os seus olhos. Você imagina esse campo de vítimas e você diz: obrigada. Obrigada. Os respeito. E respeito o destino de vocês. Obrigada. Tudo já terminou. Tudo já terminou. Tudo já foi pago. Não há mais nada que vingar. Obrigada. E quando você agora olha para esse acusador, e você pode falar: eu agora me dou conta do que você compensava inconscientemente.
isso já está no passado. Já terminou. E eu agora assumo o meu presente. E eu agora assumo o meu presente. Crescemos juntos. Obrigada. Obrigada. Muda alguma coisa? Eu sinto-me mais quente e veio uma espécie de arroto também. Uhum. Muito expressivo, Isso. mas veio isso. 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 Então aí começa a mostrar, né, aquilo que não foi falado, os segredos, várias coisas que estão sendo processadas aí, mas é isso mesmo. Uhum. Você, Silmara? É, quando eu estava na posição, né, do acusador, eu senti uma indiferença assim muito grande. E quando eu me voltava para a posição do acusado, eu sentia assim um peso no ombro direito, um peso no braço, assim, muito pesado, muito pesado, como se eu tivesse carregado assim muito peso, assim, né? Uhum. E aí no final, quando a gente fez o exercício, que eu me voltei para a posição da vítima, né, do acusado, meu corpo se inclinava bastante para ele, né? Como sentindo assim uma proximidade muito grande. E Como é? quando Quando você estava no campo de quem? do acusado, Quando você estava no campo do acusado, ele se é, inclinava para quem? eu me inclinava para ele. Ah, você se inclinava. Sim, sim. Isso, Naturalmente, você disse. naturalmente, Aham. é, Isso depois de falar as frases. é, isso. E depois você chegou aí para os dois campos para verificar. E aí no final eu senti uma paz muito grande, como se, quando eu olhava na posição, né, do acusado em relação que estava atrás do acusador, eu senti como um alívio, como se algo tivesse se O resolvido. sistema do O acusador, você sistema disse. do, Ah, entendi, entendi. isso, O sistema do acusador. Ok. é, Isso. Você falou as frases de agora eu vejo os danos que os meus ancestrais cometeram aos seus ancestrais. sim, Isso. Ok. Se você sentiu essa paz profunda no final, sim, é senti. isso. É isso.